Paulo Vitor, Rádio Brasil, Felipe, boa noite. Eu quero algumas considerações suas a respeito do que envolveu o contexto do jogo de hoje, devido aos diversos desfalques por Covid-19. É claro, uma situação a qual qualquer pessoa está sujeita, mas no seu elenco é muita gente ao mesmo tempo contaminada. Enquanto gestor de grupo que é, como você avalia essa situação? O fato de ter tanta gente dentro do seu grupo de gestão contaminado pela doença. Realmente nessas 2 semanas, né, antes do jogo do América, a gente vem sofrendo. Antes do jogo do América foram 5, depois do jogo contra a Ponte mais 7, e agora antes desse último jogo 10 atletas pegaram o Covid e, infelizmente, a gente está passando por essa situação. Outras equipes passaram, mas hoje a equipe mais uma vez mostrou hombridade, mostrou dignidade, cumpriu o que dava dentro de campo, honrou a camisa do Guarani, e isso nos deixa orgulhosos e isso também nos fortalece, porque é nas dificuldades que a gente cresce mais. É isso que foi passado para o grupo. A gente olha sempre para o lado positivo, né? Você vê o Lucas hoje estreando, o Eliel aguentando jogar mais um jogo praticamente inteiro, assim como foi no CRB. E mais uma vez esses atletas honraram a camisa do Guarani, estão de parabéns, e a gente vai continuar a nossa trajetória. Quando eu cheguei, a situação era muito mais complicada e não é o Covid que vai deixar a gente desanimar. Nós temos aí a reta final, com chances ainda matemáticas, e nós vamos lutar até o final e honrar esse clube até o final. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, você dirigiu uma equipe heróica, independente do resultado, pelos problemas que você teve, 17 casos de Covid, jogadores vetados pelo departamento médico, enfim. Mas você acha que a expulsão do Cristóvão foi determinante também para que o Guarani não conquistasse um resultado melhor? Nós sabíamos da dificuldade no decorrer da partida, né? Até montamos em alguns pontos da estratégia do jogo uma economia no desgaste físico para que a gente pudesse sustentar a partida toda sem perder nenhum atleta por cansaço, até porque tinham alguns atletas que estavam voltando do longo período de inatividade por causa do Covid, então a gente tinha que gerir isso também com apenas 2 atletas no banco. E aí veio a expulsão logo no início da partida, traz uma dificuldade ainda maior, e aí a estratégia tem que ser mais agressiva no sentido de uma economia ainda maior da dinâmica da equipe, para que a gente pudesse honrar a camisa do Guarani, se manter organizado do início ao fim. Os atletas demonstraram isso, vários atletas que não estavam em suas condições normais para jogar uns 90 minutos e jogaram e cumpriram o que foi pedido. Então, o sentimento é de tristeza pela derrota, tristeza pelo contexto de tantos atletas com a doença, mas de alegria e orgulho por saber que os valores que a gente vem construindo dentro do clube já estão impregnados dentro desse grupo e mostram sempre, independente da dificuldade que a gente se encontra. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, boa noite. Não dá nem para falar de jogo hoje, questão técnica, tática, diante de tudo que a gente viu durante o dia, né? De uma vergonha, talvez um dia vergonhoso para o futebol brasileiro, de uma partida que, pelo bom senso, nunca deveria acontecer. 17 jogadores doentes no elenco do Guarani, vocês tendo que levar o Lucas Abreu de última hora. Então eu só queria ouvir de você mesmo como personagem, né? Um cara que vive do futebol, uma opinião sua, né? Sobre esse jogo ter acontecido, as circunstâncias que envolveram ele num dia aí que ficou representado o quanto o futebol brasileiro é uma várzea. Assim, não sou eu que tenho que dar, né? São as pessoas que têm essa responsabilidade de gerir o nosso futebol e gerir os clubes, enfim. Eu sou apenas um treinador e os meus jogadores são apenas jogadores e cumprimos muito bem o trabalho do dia de hoje, com todo afinco, com toda a dedicação ao Guarani, e isso é o que cabe a gente. Fora dessa esfera, a parte política, a parte diretiva do nosso futebol não me cabe, nem cabe aos jogadores, a gente apenas cumpre o nosso trabalho com dignidade, é isso que a gente está plantando no Guarani, e hoje, mesmo com toda essa situação, acho que o elenco deu um exemplo para a
população, dê um exemplo para as pessoas que a gente pode, apesar da dificuldade, fazer o nosso e seguir o nosso caminho reto e correto, que é isso que eu acredito e sinto hoje um orgulho ainda maior dos meus atletas. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Boa noite, Felipe. Sobre o Rafael Costa, no jogo contra o CRB, ele não foi levado, e até o Marcelo Barbosa disse, por opção técnica, né? E o Matheus teve o problema bucal, e aí não tinha uma outra opção até ali no banco que fosse parecida. E hoje mesmo, com toda a falta de opções, o Rafael não começou jogando. Ele mais uma vez, foi o titular ali na posição. O Rafael está fora dos planos para a sequência da temporada e aí já começa a se testar outras possibilidades? O Rafael Costa faz parte do elenco, tanto que estava aqui, foi aproveitado na partida e assim como os outros atletas fazem parte do elenco. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Felipe Conceição. Após esse heróico jogo, além de sensação de dever cumprido com todos os problemas enfrentados nesse incrível campeonato brasileiro que o Guarani fez, como está o planejamento da diretoria em conjunto com a comissão técnica para a próxima temporada que já começa com o Paulistão? Esse planejamento vai ser apertado, porque a gente está numa reta final de Série B, com chances de acesso, mesmo ficando mais difícil depois do resultado de hoje, matematicamente é possível. Então a gente está focado nessa reta final, faltam poucos jogos, mas jogos importantes que a gente tem que continuar nessa caminhada forte, demonstrando um bom futebol e voltar a pontuar. Esse é o nosso objetivo, enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando nessa reta final e buscar pontuar o máximo possível, porque a gente ainda está na briga. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Felipe. Dentro do que aconteceu hoje com essa situação do Covid, pelo menos algumas coisas boas deu para observar. Por exemplo, o Lucas Cardoso jogou bem, estreou hoje como profissional, e outros jogadores que não vinham jogando. Queria saber qual a sua avaliação nesses jogadores que não vinham jogando e jogou hoje, como eles se comportaram dentro de campo, se foi do seu agrado. Pela dificuldade do contexto, né, da sequência de Covid que tivemos dentro do elenco e da falta de jogadores hoje para a partida, os atletas se superaram e foram muito bem, todos eles. A dedicação, a disciplina tática, enfim, o que esses atletas demonstraram hoje é digno de orgulho e de aplauso. Estou satisfeito com todos eles. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Felipe, não é nenhuma pergunta, né? Eu imagino como vocês, né, da comissão técnica, jogadores, estão desgastados mentalmente, emocionalmente, fisicamente, em função aí do ocorrido, né? E da falta de sensibilidade por parte da CBF de ter mantido o jogo, apesar de uma situação como essa. Então eu só tenho a parabenizar, né, os jogadores, né, os 13 que estiveram aí em campo, perderam, mas perderam em pé, honraram a camisa do Guarani, e parabenizar também aí toda a comissão técnica. Agradeço. A gente faz um trabalho com muito amor, muita dedicação para o Guarani, e os atletas também hoje do elenco do Guarani transmitem isso a cada partida. Isso me deixa muito feliz, independente do resultado, é um trabalho e eles são dignos desse trabalho, de representar um clube tão grande como o Guarani. Eu sempre bato nisso com eles e hoje saio orgulhoso deles. Enfim, nós da comissão estamos fazendo nosso trabalho, tentando construir valores dentro do clube, e esses valores nesses momentos são demonstrados. Às vezes é muito intangível, né, você falar de valores, mas na hora da dificuldade, na hora dos obstáculos, a gente consegue perceber, e fico feliz com seus elogios, e esses elogios devem ser todos direcionados aos atletas. Obrigado. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som. Boa noite, Felipe Conceição. Falar de futebol hoje é complicado, né? Com o que aconteceu com a entidade Guarani. Mas agradecer você por ter tirado o Guarani de uma situação incômoda, e esses 13 guerreiros que entraram em campo, isso eu não podia deixar de fazer. Então, meu muito obrigado a todos vocês, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sequência
do Guarani para o Campeonato Brasileiro e o planejamento, se possível, para o Campeonato Paulista. Obrigado e uma boa noite, Felipe. Boa noite, obrigado pelas palavras. A sequência é o que eu falei anteriormente, a gente vai brigar até o final enquanto tiver chance matemática. Estiver vivo nessa briga pelo acesso, nós vamos brigar, vamos lutar. Temos que ver quantos vão voltar para a próxima partida, ajustar isso, ver a melhor equipe que a gente pode montar e ver quem vai melhor retornar também na parte física. Hoje é muito importante com esses vários sintomas da doença, saber o quanto que o atleta piorou na questão física, né? Quanto que ele está para um retorno tão rápido. Hoje nós tivemos, por exemplo, o Pablo que aguentou uma partida inteira, mas que perdeu peso durante a doença. Enfim, são vários obstáculos que a gente vai procurar gerir da melhor maneira possível para buscar as 3 vitórias que faltam e quem sabe entrar no G4. Esse é o nosso pensamento. Não estamos pensando ainda no Campeonato Paulista porque estamos vivos na competição e não temos que gastar energia agora com isso. Temos que continuar focado na competição, são 3 jogos e essa hombridade e dignidade que vocês viram hoje vai continuar nesses 3 jogos com certeza, porque já está com valores dentro da equipe. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Oi, Felipe, gostaria que você nos contasse como que foi esse período durante a tarde, em meio à indefinição da realização ou não da partida aí em Cuiabá, e também o que você disse para o elenco totalmente reduzido na concentração, na pré-eleição, antes de que a bola de fato rolasse na Arena Pantanal. Nós tratamos de trabalhar igual que fizemos nos outros jogos, manter a rotina de vídeo, de análise do adversário, de esquema, de estratégia para que a gente viesse preparado para o jogo assim como fizemos em outras partidas. E a mensagem para eles era lembrar deles do que a gente vem construindo, que independente do atleta que entra em campo, a gente trabalha todo dia respeitando todos eles e que eles continuassem a demonstrar para todas as pessoas a força que tem esse grupo, o exemplo que esse grupo dá em todas as partidas, porque busca a vitória, porque trabalha forte, porque corre, honra a camisa do Guarani. Foi isso que eu pedi, estou muito satisfeito porque eles cumpriram a risca e orgulhoso deles. E isso com certeza vai nos tornar mais fortes para frente. Regis Melo, Globoesporte.com. Felipe, boa noite. Eu sei que vocês não estavam pessoalmente lá no Rio de Janeiro discutindo se teria essa partida ou não, mas eu queria saber de vocês um pouquinho de como foram os bastidores para a tomada dessa decisão de ter essa partida hoje na Arena Pantanal. Qual que foi a postura do Guarani? Quais eram os objetivos do Guarani depois que ficou sabendo que tinha esse alto número de jogadores testando positivo? Para a gente da comissão técnica foi normal, porque a gente preparou o jogo como os outros jogos. Enquanto não havia definição, a gente continuou trabalhando normalmente e para cumprir a nossa parte. Fora dessa esfera não me cabe, nem cabe a minha comissão técnica, nem aos jogadores. São situações além da nossa posição, da nossa função, e o que me cabe, o que cabe aos jogadores foi cumprido à risca e volto a repetir, de se elogiar um elenco como esse, um grupo de jogadores como esse, de honrar a camisa e superar uma dificuldade como superar. Fico feliz, demonstra força e a gente vai continuar na nossa caminhada e essas questões não nos cabem. Gustavo Biano, EPTV. Boa noite, Felipe. Bem, com esse resultado aí fica difícil agora a luta, né, pelo acesso. Mas o time conseguiu o objetivo de não ser rebaixado. E eu lembro que o histórico do Guarani, né, em 2020 e 2021, com o histórico de 2019, foram muito parecidos, né? O time, no primeiro turno, para o torcedor, já era dado praticamente como rebaixado. E conseguiu, no retorno, essa recuperação para escapar aí da Série C. E no ano passado, né, o Thiago Carpini considerou, né, escapar do rebaixamento, ele considerou que isso foi um acesso para o Guarani. Você também tem a mesma sensação que, mesmo não chegando à Série A do Brasileiro, o Guarani conseguiu um acesso, né, escapando da Série C e se mantendo na Série B? Não, e hoje estamos vivos ainda na disputa pelo acesso
Isso me deixa feliz. Do lugar que a gente saiu e chegar ainda faltando 3 rodadas e matematicamente a gente está brigando pelo acesso, me deixa feliz, e a gente tem que continuar com esse pensamento grande. O Guarani é grande, tem que pensar sempre grande. Então eu continuo pensando no acesso, não estou satisfeito porque retirei o time da zona de rebaixamento junto com os atletas, com a diretoria. Pelo contrário, estou lutando muito para que a gente alcance a melhor posição possível, a maior pontuação possível e, quem sabe, consiga o acesso. Se matematicamente ainda é possível, nós vamos lutar até o final, que é o que esse grupo demonstra sempre nas dificuldades.